Casa própria não é investimento. Como eu investiria 1,5 milhões de reais no prêmio do BBB? Antes da gente começar, me diz aqui embaixo o que você faria se você ganhasse 1 milhão e 500 mil reais hoje de prêmio do BBB. Coloca aqui embaixo. Fala, pobre mortal, tudo bem com você? Nessa semana a gente teve aí o encerramento de mais uma edição de um dos programas mais famosos, se não o mais famoso aí do Brasil, de maior audiência, o Big Brother Brasil. Eu não assisto isso, não gosto muito de ficar falando disso aqui, porém é interessante a gente falar que tiveram alguns assuntos polêmicos aí envolvendo alguns dos finalistas aí, ou semifinalistas do Big Brother Brasil. Inicialmente, a gente viu ali um papo entre Babu e Thelma, onde eles estavam discutindo ali, né, o que eles poderiam fazer com o prêmio, caso eles viessem a ganhar. E uma coisa que chamou muita atenção, que rodou todas as redes sociais aí, foi o Babu falando que se ele ficasse em terceiro lugar, ganhasse ali 50 mil reais, não dava nem pra pagar as dívidas. Se ele ganhasse 150 mil reais, também não ia conseguir pagar as dívidas, ia torrar com os filhos dele, que ele não consegue guardar nada, tal. E aquilo chocou muita gente, porque, pô, como assim? O cara era ator lá, e aí 150 mil não dá pra nada, vai torrar tudo, falou que não guarda. Será que a situação que ele se encontra hoje não é muito mais por conta disso, dessa falta de educação financeira, do que por insucesso profissional, alguma coisa assim? Nós sabemos que é um ator aí de muita capacidade, mas enfim, não é bem isso que vem ao caso. O interessante é que ele estava conversando com a Thelma nesse momento, e ele falando, né, que pô, se ele ganhasse o prêmio principal, que ele ia levar a família dele toda e pagar a conta pra todo mundo, blá blá blá. E a Thelma falando assim, ah não, que isso, pô, não é bem assim e tal, né? E acabou que a Thelminha foi a campeã. Então depois que eu fiquei sabendo disso, eu fui pesquisar o que a Thelma iria fazer com o prêmio, né? Já que o Babu ficou só no e se a Thelma foi lá, ganhou o negócio, e vamos ver o que ela realmente vai fazer com esse prêmio e tentar prever um pouquinho aqui pra onde vai esse 1,5 milhões, 1 milhão e 500 mil reais, né? Que é uma graninha interessante, né? Pesquisando sobre isso, eu encontrei a seguinte frase dita pela Thelma, se eu não me engano, no próprio dia que ela saiu como campeã. E eu vou ler ela pra vocês aqui. A Thelma, que tem 35 anos, é aí médica anestesiologista, né? Teve uma excelente educação. Ela começou a frase falando o seguinte: meu sonho é comprar um apartamento próprio, o que mora inclusive. Mas acho que a melhor decisão é investir esse dinheiro e só gastar lá na frente quando eu tiver alguns frutos desse investimento. Palmas pra Thelma. Aí sim, hein? Quase me assustou o inicinho da conversa ali, e depois eu entendi que ela está focada em realmente multiplicar esse dinheiro para nunca mais ter que trabalhar na vida se ela quiser assim. Primeiro ponto, por que eu falei isso? Cara, imóvel próprio não é investimento. Anota isso na sua cabeça, grava isso pra sempre. Muitas pessoas têm o sonho da casa própria e tudo mais, blá 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 blá. E assim, eu não quero discutir sonho com você, eu não vou ser aquela pessoa que vou ficar falando aqui, não, você tem que alugar assim, viver de aluguel a vida inteira, blá 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 blá, que muitos educadores financeiros aí fazem. Porém, uma coisa não pode misturar com a outra. Casa própria é passivo, só vai te dar mais despesa, assim como se você fosse morar de aluguel também. Casa própria, seus gastos mensais, eles são passivos. Investimento é um ativo que você compra com o objetivo de te gerar renda para o resto da sua vida. A sua casa própria, ela não gera renda, ela mal vai corrigir pela inflação com o passar do tempo. Isso não pode ser considerado investimento, beleza? Com a depreciação dela, blá 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 blá, se você for considerar somente financeiramente, talvez até deixar dinheiro na poupança vai valer mais a pena. Então vamos começar quebrando esse mito de que casa própria é investimento, porque não é. E por sorte, já percebemos que a Thelma, mesmo ela tendo o sonho de comprar o apartamento que ela mora de aluguel, ela já entendeu que é muito mais inteligente investir esse dinheiro e continuar morando de aluguel por um tempo, porque depois que esse dinheiro estiver muito maior, e pela mentalidade da Thelma eu tenho certeza que ele vai estar, que ela vai fazer o certo,
aí sim ela pode comprar um apartamento próprio sem que isso prejudique o seu orçamento. Isso vai ser como se fosse uma cosquinha só. Depois que ela tiver lá seus 10, 20 milhões de reais, ela vai conseguir comprar um apartamento talvez até melhor do que ela está hoje e sem que isso prejudique o seu patrimônio. E aí eu fiz umas continhas aqui e resolvi trazer algumas informações para vocês, desde quanto a Thelma ganharia hoje de renda passiva se ela simplesmente investisse todo esse dinheiro e quanto ela pode ganhar no futuro se ela deixar esse dinheiro parado lá e continuar trabalhando por mais um tempo. Não só isso, eu resolvi também trazer uma carteira fictícia que eu poderia fazer muito bem para a Thelma. Espero que ela esteja ouvindo aí. Acredito que esse vídeo já vai ajudar ela mesma a fazer isso sem depender de mais ninguém. Então a primeira coisa que eu fui pesquisar é qual o salário médio da profissão que a Thelma costumava exercer, pelo menos antes de entrar na casa. E eu descobri, segundo o site vagas.com.br, que uma médica anestesiologista tem uma média salarial mensal de cerca de 20 mil reais. Começa aí com um salário inicial de 10 mil e pouco e a média é 20 mil reais por mês. Por que eu fiz isso? Pra gente ter, no mínimo, uma noção de quanto a Thelma realmente gasta mensalmente, para entender as necessidades dela, para ver se esse 1.500.000 reais já seria o suficiente para aposentar a Thelminha. Fazendo as contas, eu gosto de fazer esse tipo de conta de rentabilidade de 0,8% ao mês. Eu gosto de usar essa rentabilidade porque eu sei que uma carteira moderada, com diversos ativos, ações, fundos imobiliários, renda fixa também e tudo mais, é capaz de nos dar com consistência ao longo prazo. Rufino, qual é o investimento que vai dar 0,8% ao mês garantido? Cara, não é isso. Não é renda fixa. Atualmente não existe, no momento que eu tô gravando isso aqui, maio de 2020, maio de 2020, a gente não tem renda fixa que paga 0,8% ao mês. Porém, quando a gente olha o histórico, juntando uma carteira diversificada com ações e todas essas classes de ativos que eu já falei, sim, é bem possível, bem provável que ela consiga 0,8% ao mês. E fazendo essas contas, então, se ela simplesmente pegasse 1.500.000 reais, montasse essa carteira e simplesmente não encostasse mais no dinheiro, mas pegasse 0,8% todos os meses do rendimento, ela conseguiria resgatar aí cerca de 12 mil reais por mês pro resto da sua vida. 12 mil reais por mês pro resto da sua vida, que não sei o que você acha aí, pode ser já uma boa, porém, como eu acredito que ela já ganha mais do que isso no seu próprio trabalho de médica, e ela mesma, nessa mesma entrevista, ela disse que após um tempo ela pretende recomeçar a vida de médica profissional, então eu acredito que ela não vai querer fazer isso. É muito mais inteligente, como ela já mesmo disse, ficar um tempo sim, aproveitando aí a fama, ver o que vai aparecer de oportunidade para ela e depois voltar a trabalhar sem encostar nesse 1.500.000 reais. Por enquanto, ela sabe muito bem que daqui a alguns anos esse patrimônio vai estar muito maior e vai poder dar um conforto para ela muito maior do que esses 12 mil reais poderiam dar se ela já começasse a gastar agora. Só para você ter uma noção, então, se ela simplesmente investir e deixar o dinheiro lá, sem fazer novos aportes, ou seja, os gastos mensais ela continua como estava antes, com o seu próprio trabalho, e simplesmente deixa aquele 1.500.000 lá, ela teria em 10 anos 3.902.609,63 em 10 anos, só deixando lá sem fazer novos investimentos. Considerando que ela vai gastar tudo que ela ganhar a partir de agora, mais 1.500.000 ela vai deixar lá. Se ela resolve deixar por 20 anos ao invés de 10, esse valor já chega em mais de 10 milhões. Mais especificamente, 10.154.574,63. Olha só, com 10 milhões, 20 anos depois, ela já seria capaz de ter uma renda mensal de 80 mil reais aproximadamente. E, como eu disse,
pro resto da vida. Então a Thelma hoje tem 35 anos, ela pode optar por deixar aquele 1.500.000 investidos rendendo lá e depois de 20 anos, quando tiver ali 55 anos, que também é jovem para média de aposentadoria no Brasil, ela conseguiria ter essa renda de 80 mil reais, que provavelmente ficaria aí pros filhos dela, não sei se ela tem filhos, herdeiros, tá? Mas poderia ficar aí pros herdeiros dela e é assim que nascem as famílias verdadeiramente ricas. Se a Thelma tomar essa decisão, eu tenho certeza que ela vai mudar a história inteira da família dela pra sempre. Ah, Rufino, pelo amor de Deus, cara, bem melhor ela parar de trabalhar e ficar lá aproveitando esses 12 mil por mês que ela já consegue agora, pelo amor de Deus e tal. Cara, sinceramente, fica um ano sem trabalhar, aposentado, que você já vai ficar maluco pra voltar a trabalhar, pra voltar a fazer alguma coisa. E eu tenho certeza que esse dinheiro agora já dá a possibilidade dela largar a medicina e fazer o que ela quiser, apesar dela já ter falado que ama a medicina. Essa é a questão, dinheiro é igual a liberdade, mas não necessariamente significa que você vá parar de trabalhar. Cara, se ela com 35 anos resolver parar de trabalhar agora, eu acho que ela vai ficar meio doida, tá? Eu ficaria também. Rufino, então fala logo aí como você investiria esse dinheiro para ela conseguir ter essa renda mensal. E assim, ó, muito cuidado com o que eu vou falar aqui, porque isso aqui não é uma recomendação como tudo que eu faço aqui nesse canal. O único objetivo aqui é ser educacional, é que você entenda a formação de uma carteira de investimentos. Porém, pelo pouco que eu pesquisei, pelo perfil da Thelma, eu acredito que a gente poderia criar uma carteira para ela, que ela poderia fazer uma carteira bem moderada, nem com baixo risco, nem com muito risco, de forma a realmente conseguir essa rentabilidade aí de 0,8% ao mês e tá tudo bem pro resto da vida assim, tranquila. E como que eu faria isso? Primeira coisa que ela precisa é uma reserva de emergência. E como ela hipoteticamente ganha 20 mil reais por mês, eu acredito que essa reserva deveria ter aí, sei lá, pelo menos uns 200 mil reais, ainda mais nesses tempos de crise e tudo. Então, no mínimo, 200 mil reais em Tesouro Selic, bem seguro, bem tranquilo para sua reserva de emergência. Só que eu colocaria também outros 250 mil reais ainda em renda fixa, que poderia sim ser em Tesouro Selic, ou então pegar alguns títulos aí de crédito privado, CDBs, LCIs e por aí vai, só para aumentar um pouquinho o risco da carteira, mas continuando em imposto fixado seria o que eu faria nesse momento. Isso inclusive é um pouco parecido com a minha própria carteira. Sendo assim, isso já representaria 30% aí de todo o montante na renda fixa. Eu acho que seria já uma quantia interessante para Thelminha. E aí, ela poderia investir também, por exemplo, em fundos imobiliários, já que ela gosta de imóveis que sejam imóveis de altíssima qualidade e que vão dar uma renda mensal para ela. E eu acredito que ações, fundos imobiliários e tudo mais estão muito descontados, é uma excelente oportunidade para ela comprar nesse momento. Então, se ela pegasse aí 20%, né, mais ou menos 300 mil reais e colocasse numa carteira bem diversificada de fundos imobiliários ou mesmo em FOFs, acho que poderia ser uma boa opção de diversificação também, que geraria uma renda mensal para ela. Continuando, é claro que eu acredito que ela precisa também de ações, não é mesmo? Então, ela poderia pegar outros 20% para diversificar em ações brasileiras. Eu acho, como já falei, já mostrei em vários vídeos aqui que vocês podem assistir, a gente está sim numa ótima oportunidade, os preços das ações estão sim descontados, então se ela pega ali mais uns 300 mil reais para distribuir nessa carteira de ações, pode ser uma excelente opção para multiplicar esse dinheiro. Então a gente já tem 30% em renda fixa, 20% em fundos imobiliários e 20% em ações. Falta ainda 30%. O que eu faria então com esses 30%? Cara, momento de crise como que nós estamos vivendo, a gente não pode colocar todos os nossos ovos somente em um país. Não é mesmo? Então a gente já diversificou aqui entre classes de ativos, já diversificou entre ativos, mas precisamos diversificar também entre mercados. Com esses outros 30% que sobraram, eu iria colocar pelo menos 25% em ações americanas e REITs americanos, e aí você pode abrir uma conta lá fora, ou então ir comprar diretamente as ações, ou então comprar ETFs lá fora e ficar exposto aí a diferentes setores, ou mesmo você pode, se você não quiser abrir conta lá fora, comprar um ETF aqui no Brasil mesmo. É algo muito importante para a gente ter numa carteira dessa proporção. A gente precisa estar diversificado em diferentes mercados e eu acredito que a melhor opção é o mercado mais desenvolvido do mundo, o mercado americano. Então ficou 450 mil reais em renda fixa,
300 mil em fundos imobiliários, 300 mil em ações brasileiras, 375 investidos lá fora na bolsa americana, seja em ações, REITs, ETFs e por aí vai, e sobram 5%. O que eu faria com esses 5%? Compraria ouro. O ouro é uma excelente proteção em momentos de crise. A gente viu aí que o ouro se valorizou pra caramba nos últimos meses, quando o mercado está mais perdido, mais desesperado possível, a galera tende a ir para ouro. Isso faz com que a nossa carteira se equilibre em momentos como esse que nós estamos vivendo. Então eu acho sim importante ela manter uma parcela de ouro nessa carteira aí, talvez até mesmo uma criptomoeda ali com uma proporção menor, 1% que seja, que iria dar uma equilibrada nessa carteira. Então você vê aí que a gente finalizou como seria uma carteira fictícia. Mais uma vez, isso não é recomendação, mas uma carteira fictícia bem diversificada, capaz sim de dar aí no longo prazo uma média de 0,8% ao mês. O principal que eu quero que vocês peguem aqui é essa importância da diversificação e como você se planejar com antecedência, como você realmente focar no longo prazo vai fazer com que você tenha uma vida muito mais tranquila lá na frente. Você não precisa pegar todo o seu dinheiro que você tem hoje e torrar tudo agora, porque essa não vai ser tão boa escolha. E lembrando também, casa própria não é investimento. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o Minha também tenha gostado desse vídeo. Se você gostou de verdade, curte aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal que toda semana tem vídeos novos pra você. Lembra de dizer aqui embaixo o que você faria com esse prêmio e, mais uma vez, tamo junto e até a próxima!